outros recursos que eu tenho aqui no Azure. E se eu for descendo aqui, gente, é muito recurso. É muito recurso. A Microsoft separa por tipo, né? Recurso híbrido, multinuvem. Ó, pra quem tava perguntando de multinuvem, caramba, eu tenho o VMware aqui no Azure, eu posso rodar minhas máquinas VMware, eu posso ter, professor, calma aí, professor. Eu posso ter meu vCenter no meu ambiente aqui local, com as minhas máquinas rodando em cima do meu ESX, e eu posso sincronizar essas máquinas com o Azure, migrar essas máquinas para rodar no Azure, falhou meu ambiente local, subir elas no Azure. Pode, gente, pode, tá? Pode. Eu posso trabalhar com máquina virtual Hyper-V e máquina virtual VMware aqui no Azure. Beleza? Então, vCenter, posso trabalhar. Posso trabalhar com o WAN virtual, posso trabalhar com o Azure Stake. Já escutaram falar em Azure Stake? O que é o Azure Stake? Eu vou ter um pedacinho do data center da Microsoft dentro do meu ambiente local. Então eu sou uma empresa muito grande. Aí eu tenho lá alguns recursos que eu preciso rodar dentro do Azure, mas que não podem ficar fora da minha estrutura. Questão legal. Conformidade corporativa, conformidade de negócios, o que seja, né? Não pode rodar fora do meu ambiente, tem que estar aqui dentro. Aí eu chego para a Microsoft e falo, Microsoft, gosto muito do Azure, mas eu precisava rodar esse serviço aí do Azure dentro da minha rede. A Microsoft vai falar para você, não tem problema. Eu vou pegar, vou aí no seu ambiente, vou colocar um container no pátio da sua empresa, você só vai me dar aí 4 vagas de garagem no seu estacionamento, vou colocar um container, vou colocar um montão de racks, stories, etc, e vou conectar uma fibra no seu data center. E você vai ter um Azurezinho rodando aí no seu estacionamento. Com todos os serviços que o Azure possui, com as mesmas estratégias, as mesmas ferramentas, tudo rodando, só que dentro do seu ambiente aí local. E você vai ter uma região, a gente pode dizer a grosso modo, né? Uma região soberana sua. Gente, aí alguém vai me falar assim, professor, mas isso aí não é nuvem privada? É uma nuvem privada sua, que vai trabalhar junto com a nuvem pública da Microsoft, usando as estratégias todas de nuvem pública da Microsoft. Você está criando uma nuvem híbrida, usando a estrutura do Azure. Então, existe, tá? Azure Stake. E, gente, é muito serviço, tá? Muito serviço. Aí tem serviços de inteligência artificial, serviços para usos gerais, serviços de identidade, que é para gestão de autenticação de usuário, serviços de integração, para você fazer com que componentes de software se falam, integração entre plataformas, e por aí vai. Internet da coisa, e vai embora. Migração de dados, monitoramento, tem muita ferramenta boa, nossa, muita ferramenta boa aqui. O log de atividade do Azure, que eu cheguei a mostrar para vocês olham tudo, sabe tudo que está acontecendo, log de auditoria, log de atividade. O Azure Monitor, que eu gosto muito, ó, o Workspace do Log Analytics, eu gosto muito. Professor, Azure Monitor, nossa, muito bom. Diga, diga. existe um core desses serviços de empresa que, assim, tipo, praticamente todas as empresas utilizam do Azure? Por exemplo, eu vou começar numa empresa de Azure e tem um core de serviços que todas utilizam. Dessas centenas que você está mostrando. Tu tá querendo dizer aqueles serviços que são mais principais, né? Aquilo É, que os mais roda no dia a principais. dia. Isso. Então, tá vendo essa minha listinha aqui? A Microsoft ela não vai te dar um perfil de empresa, tá? Isso aí Uhum. ela não te dá. O que ela faz é o seguinte: ela tem esse tudão, que é o tudão que eu tô mostrando pra vocês, tem o favoritos, que é aquilo que o pessoal mais usa no ambiente da Microsoft, tá? Que são esses caras aqui, ó, os Não é o favoritos, seu né? favorito, é o favorito dos Microsoft, né? Quando você entrar no Azure a primeira vez, ela vai te dar um favoritos que é genérico, que é o que é mais utilizado. Esse aqui já tá personalizado pro meu gosto. Uhum. Entendeu? Mas ela vai te dar um favoritos que é meio aqui assim, ó, isso aqui é o que o pessoal mais comumente usa. Que aqui, por exemplo, você vai ver coisa que eu não tá aqui no meu, não tá aqui no meu favorito. Você vai ver que aqui tem muito mais coisa que tá aqui no meu painelzinho aqui, Uhum. ó. Tem muito mais. Mas aqui tem coisa que eu coloquei. Ok, mas Certo. assim, o que você vai achar aqui é que normalmente o pessoal tá utilizando. Mas a partir do momento que você começa a utilizar o Azure, a sua empresa, você loga no Tinet, etc., o que eu acho que vai mais te atender, eu quero saber o que a minha empresa mais usa. Seria esse recomendações para você. É o que a Microsoft vê que os outros administradores do seu Tinet mais usam, e ela já coloca, ó, a galera aí do teu ambiente usa muito isso aqui, ó. Então eu acho que isso aqui vai ser o que você mais vai querer. Mas, cara, varia muito. De empresa para empresa. Varia muito de empresa para empresa. Não tem como eu te dar assim, esse aqui é o leque de produto que você vai utilizar. Varia muito. Entendeu? Certo. E outra coisa, o bom do Azure não é só usar. O bom do Azure é descobrir o que dá para fazer. Uhum. Então, às vezes, você tem uma solução que está rodando lá em um determinado ambiente e você vai procurando aqui em todos os serviços, e aí você vê, caramba, mas essa solução está rodando como IAS, mas se eu rodasse ela aqui, eu poderia rodar ela como PAS. Eu diminuiria custo, ganharia escalabilidade, ganharia previsibilidade, eu estaria usando melhor o meu ambiente. E aí, testa. E aí você monta um ambientezinho, carrega a sua aplicação, você faz o seu teste, homologa e, pô, me atendeu melhor ou igual o IAS. Então, galera, e aí? Cabe uma mudança? Cabe a gente migrar? O bom do Azure é isso, entendeu? É você ter uma continuidade, um aperfeiçoamento o tempo todo. Você não para, você não, subi aqui, parei. Você vai continuar evoluindo. A nuvem vai evoluindo e você vai evoluindo junto, entendeu? E, Legal. gente, isso aqui, o Azure, né, como eu costumo dizer, ele não para, tá? Se vocês forem ver, vários serviços no Azure vão estar com essa tarja aqui, ó, versão prévia. O que que é o versão prévia? Tá entrando no Azure, tá vindo pro Azure agora. Então, vocês vão ver muito serviço com versão prévia aqui do lado. Quer dizer que são serviços novos aqui no ambiente do Azure, tá? É serviço novo, serviço que tá entrando. Então, o tempo todo isso aqui tá aparecendo coisa nova. O tempo todo tá aparecendo coisa nova. Então, tem que dar uma olhada de vez em quando aqui pra você, pô, o que tá surgindo de novo aqui? O que que tem de novo? O que que dá pra mim usar? Essa parte de inteligência artificial, nossa, aumentou muito no Azure. Aumentou muito, 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 muito. A inteligência artificial foi entrando muito forte no Azure. Então, esses são os recursos, tá? A Microsoft colocou 6 aqui. Desses 6 aqui, eu vou dizer pra vocês que esses 3 aqui de cima, ó, é aquilo que mais vai se assemelhar ao que nós usamos no ambiente local, tá? É uma máquina virtual, um storage e uma rede. É o que você sempre vai ter no ambiente local. A máquina virtual, o storage e rede.
Bem, como que eu organizo objetos no Azure? Gente, muita atenção aqui agora, porque eu vou explicar para vocês dois recursos. Ah, é, eu vou explicar dois recursos que o pessoal confunde bastante, tá? Que é o grupo de recurso e os grupos de gerenciamento. Presta bastante atenção para não ter dúvida, tá? O que é um grupo de recurso? Se eu abro aqui o meu Azure, aqui, esse meu Azure aqui tá bem pobrinho, tá? Então não vai ter esse problema. Mas se eu abrir aqui o meu Azure e vier aqui em todos os recursos, ele vai mostrar todos os recursos que eu tenho disponível dentro do Azure para mim numa folha flat, tá? Uma única camada, não tem profundidade, não tem estrutura de diretório, igual um diretório de arquivo, beleza? Assim, tudo flat. Imagina uma empresa que tem 2 milhões de recursos instalados aqui no Azure. Quando você abrisse todos os recursos, vai estar uma bagunça. Você não vai saber quem é quem fala com quem, de qual filial da empresa é isso. Vai estar assim bem desorganizado, tá, gente? Então, para evitar esse problema e principalmente causar, né, ou ajudar a causar problemas de gerenciamento, você encontrar o recurso ou modificar o recurso de forma errada e tal, a Microsoft resolveu o problema de organização do Azure através dos grupos de recurso. O que é um grupo de recurso? É basicamente um objeto organizacional. Você cria um grupo de recurso, e aí toda vez que você for colocar alguma coisa, criar uma solução dentro do Azure, você atrela a um grupo de recurso. E aí eu vou montar uma aplicação, essa aplicação vai ter 5 máquinas virtuais e vai ter um banco de dados. Coloca as 5 máquinas virtuais e o banco de dados dentro do mesmo grupo de recurso. Na hora que você clicar no grupo de recurso, você vê tudo que tem dentro daquele grupo de recurso numa única tela. Então você tem uma estratégia de organização dentro do Azure usando os grupos de recurso. O grupo de recurso serve para quê? Vamos lá. Organizar os objetos dentro do Azure, né? Separar para não ficar tudo junto, lá em todos os recursos, tudo junto no mesmo lugar. Então, primeira função, a primordial, organizar os objetos dentro do Azure. Como vantagem secundária, o que o grupo de recurso vai te dar? Permissão de permissionar. Então, quem pode visualizar esse grupo de recursos? Quem pode modificar esse grupo de recursos? Quem pode criar recursos aqui dentro? Quem pode só ler os recursos que estão aqui dentro? Permissionamento dentro do Azure. Você pode fazer em cima do grupo de recursos. Você pode visualizar um mapa dos recursos em relação a como eles estão integrados, quem está ligado a quem. Então, é muito legal o grupo de recursos porque você vai ter um mapa da sua solução. Então, aquelas 5 máquinas virtuais com rede, etc., ele monta um mapinha para você saber quem está interagindo com quem. Então isso aqui é muito legal também, você ter essa visão, isso, inclusive para você imprimir e documentar depois, para você ter um mapa de como a sua aplicação está construída no momento. Você também pode fazer a gestão financeira daquele recurso. Então, caramba, eu tenho 10 máquinas virtuais no Azure. Eu consigo controlar individualmente cada uma das máquinas? Sim, você consegue ter controle individual de quanto custa cada máquina, qual é a previsão de custo de cada máquina no final do seu faturamento, ou seja, aquela questão da previsibilidade é feita em cima do grupo de recursos. Cada recurso que você tem dentro do ambiente vai te dar a previsibilidade. Você tem controle completo do gasto. Não tem surpresa. Só vai ter surpresa se você não usar as ferramentas. Se você usar as ferramentas, não vai ter surpresa, tá, gente? Então, toda a gestão de recursos, custo, quanto vai me custar, eu vou ter aqui dentro do Azure e o monitoramento da minha solução, do meu serviço. Então, eu consigo saber as métricas de uso, processamento, memória, disco, rede, quantidade de dados, log de alteração, tudo também eu faço em cima do grupo de recurso. Então, atividade principal, organizar os objetos. E aí, como tem os objetos contidos dentro do grupo de recurso, eu posso fazer a minha análise de custo, posso fazer toda a parte de monitoramento e posso fazer a parte de permissionamento em cima do grupo de recurso. Então, o grupo de recurso é bem útil, não só para organizar os objetos, tá? Mas essas funções secundárias que vai te dar um controle muito grande, vai te dar uma visão muito legal do que está acontecendo dentro do ambiente. Aí, só para vocês terem uma ideia, ó, eu tenho aqui 3 grupos de recurso, né? Eu vou vir aqui, por exemplo, em máquina virtual. Máquina virtual, beleza? Máquina virtual. Não tenho nenhuma máquina virtual criada. Vou clicar aqui, ó, em criar uma máquina virtual do Azure. Vou criar uma máquina virtual aqui rapidinho, só para vocês verem como é que isso é feito. Aí a primeira coisa que eu vou fornecer aqui, gente, é a assinatura. Lembram? Assinatura? Fonte de custeio da máquina virtual. Assinatura. Então eu tenho que escolher a assinatura que eu vou utilizar. Tenho que escolher o grupo de recursos onde essa máquina vai ser criada. Professor, então tudo dentro do Azure eu tenho que fornecer um grupo de recursos. Gente, nem tudo, tá? Existem alguns serviços dentro do Azure que não te obrigam a fornecer um grupo de recurso para eles. São chamados recursos globais, serviços globais. Então são serviços que não estão atrelados a uma região ou a um grupo de recursos. Eles rodam na camada de serviço do Azure. Aí não vai ter essa opção de grupo de recurso para você atrelar. Mas a máquina virtual ela precisa de um grupo de recurso. E aí, ó, eu tenho que usar um grupo de recurso que já existe ou eu vou criar um grupo de recurso novo. Então eu vou criar um grupo aqui, ó, aula 1. Vou dar OK e ele vai criar esse grupo de recurso aula 1 para mim. Aí eu vou vir aqui embaixo, vou colocar o nome da minha máquina virtual, máquina 1. A região onde essa máquina virtual vai ser criada, leste Estados Unidos, leste Brasil. Aqui no momento, a minha máquina virtual está sendo criada no leste dos Estados Unidos, tá? Se eu vier aqui do lado à direita, vocês vão ver que a previsão de custo dessa máquina virtual, de disco, rede, gerenciamento, monitoramento, a previsão de custo dessa máquina virtual no final do mês é estimado em R$ 65,68. Isso porque eu estou rodando no leste Estados Unidos. Se eu vier aqui e mudar para o nosso Brasil Sul, o que vai acontecer? Vamos lá, Brasil Sul. Vamos ver o que vai acontecer com o custo aqui do lado da máquina. Gente, saltou de 65 para R$ 109. Eu não mudei nada, só mudei a região. Tirei dos Estados Unidos, coloquei no Brasil. Foi uma mudança grande, né? Só o imposto. Só em custo Brasil. Muita coisa. Uma pergunta, desculpa atrapalhar. Opa, A pode gente, fazer. a gente consegue criar alerta? Por exemplo, o cara da infra, lá, o administrador do Azure, a empresa deixou de usar uma aplicação que estava numa máquina virtual e o cara da infra lá não desligou, não desativou, não excluiu, não vai precisar mais, enfim.
Ela está lá só gerando custo. A gente consegue criar alerta disso, de custos que está sendo gasto, É o mas Carlos que tá perguntando, né, Carlos? É o Carlos, não é isso? Carlos, cara, muito boa a tua pergunta. Mandou muito bem, muito bem. Professor com muito café na cabeça, às vezes ele esquece de dar esses pulos do gato, ó. Aí vem o Carlos e salva o professor. Você pode criar alerta, então você define lá, por exemplo, quando chegar R$ 2.000 na minha conta, me manda um e-mail, Azuri. Quando chegar 2.500, me manda e-mail, Azuri. Sim, você cria alerta, tá? Para impedir que a coisa escale sem rumo, né? E o teu black depois tenha problemas, fique pálido. Você pode criar um gatilho para travar mesmo o custo. Então você pode chegar lá e dizer assim: 4.000 é o limite, tá? O meu cartão é Black, mas 4.000 é o teu limite, Ezra. Eu tenho que gastar no iate também e no churrasco no final de semana. Então não pode também comer os 50.000, só pode comer 4. Então você cria também o gatilho de parada. Então chegou nos 4.000, o Ezra para, pausa tudo, estopa tudo e vai te mandar um e-mail e falar: cara, chegou nos 4.000. E aí, o que eu faço? Eu tiro o gatilho e continuo gastando? Ou você vai interagir lá no ambiente e vai ver o que está acontecendo, porque não era para chegar nesse nível. Então, você pode fazer os alertas, tá? Os alertas vão te avisar, mas não vão parar o ambiente. Você pode fazer o gatilho, que vai chegar lá e vai travar mesmo o ambiente, vai impedir de gastar. E antes disso tudo, você pode se antever, você pode agir de forma preventiva através das policies. As policies vão te permitir definir regras de como o Azure pode ser utilizado. Então você pode, por exemplo, pegar ali o seu técnico lá de suporte e você pode criar uma policy proibindo ele de criar mais máquinas virtuais do que você deixa. Então você chega lá para ele e fala: ó, você só pode criar uma máquina virtual por vez. Você pode aplicar uma policy para isso. Ele não consegue criar mais de uma máquina virtual. Você pode dizer, por exemplo, via policy que as máquinas virtuais só podem rodar de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. E aí 6 horas da tarde as máquinas elas vão ser desligadas via policy. Você pode, via policy, definir uma série de regras de uso do seu ambiente. E aí você vai trabalhar até de forma preventiva a evitar o uso errado ou o gasto, né, desnecessário ali do seu ambiente. Então tem ferramenta sim, tá? Tem ferramenta para você fazer esse controle de forma reativa, monitorar esse gasto e também de forma preventiva. Ficou tranquilo aí? ficou bem tranquilo. Então, gente, aqui, ó, só mudando aqui a minha região, vocês viram que o custo decolou, né? Meu black ali já ia perder o churrasco. Deixa eu voltar aqui para leste dos Estados Unidos. Ó, 65, hein? Ficou legal agora, hein? Aí vamos lá. Zona de disponibilidade. Lembram da zona de disponibilidade? Lembram da zona de disponibilidade? Aqui, ó, máquina virtual. Eu quero colocar minha máquina virtual altamente disponível. Quais são as opções? Então eu posso usar zona de disponibilidade e escolher as zonas, ó. Você vai colocar a máquina em quantas zonas? Você vai colocar a máquina em uma zona, em duas zonas ou em três zonas? E aí, ó, vocês vão ver que o custo da máquina é vinculado à disponibilidade que eu quero dar a ela. Três zonas quer dizer que eu vou ter três cópias da minha máquina. O custo já foi para 197. Duas zonas, o custo vai para 131. Uma zona, ou seja, não tenho aquela disponibilidade, né? Máquina custando 65. Vira aí? Então, ó, aquela questão da zona de disponibilidade, ó. Aí eu tenho um conjunto de disponibilidade de máquina virtual. O conjunto de disponibilidade você vai criar uma regra para aumentar, né, a quantidade de máquinas ali dentro do ambiente. Então, isso aqui é para dar escalabilidade à máquina. E conjunto de disponibilidade. Então, tem diversas opções, né, para você colocar sua máquina altamente disponível. Isso aqui é bem legal. A gente vai falar um pouquinho mais na frente desses dois aqui, que inclusive tem mais opções do que essa aqui. A máquina virtual não tem todas as opções, não. A história de Account, poxa, muito mais opções que máquina virtual. Aí vamos lá. Gente, eu vou colocar minha máquina nível pobre, tá? Sem disponibilidade. Tipo de segurança. Vou colocar padrão, beleza? Então a máquina vai ser uma máquinazinha padrão. Você pode colocar essa máquina confiável aqui, se você quiser habilitar o TPM, a máquina já vem com boot EFI e faz TPM. Então a máquina já vem criptografada por padrão. Então você pode estar escolhendo essa parte de inicialização confiável aqui para colocar a máquina geração 2 e melhorar o nível de confiança de segurança da máquina. Eu vou colocar padrão mesmo. Qual o sistema operacional você vai instalar? Então já tem aqui algumas imagens de máquina prontas aqui para rodar no Azure. Professor, posso carregar uma imagem personalizada do meu ambiente? Pode. Você pode criar uma máquina no seu ambiente, generalizar essa máquina, capturar a imagem, subir para o Azure e usar ela como fonte para implantar suas máquinas aqui no Azure já personalizado para o seu ambiente, tá? Isso é possível de fazer, beleza? Então você não é obrigado a usar as imagens do Azure, você pode personalizar as suas. Eu vou usar aqui uma imagem do Windows Server 2022 Data Center, tá, gente? Esse Data Center aqui, ó. Beleza? Vou usar essa imagem aqui, tá? Sistema vai ser x64. Dependendo da imagem que eu escolho aqui, eu poderia colocar o ARM64. Eu rodo tanto máquinas Windows, quanto Linux, quanto ARM aqui dentro do Azure. O tamanho, ou SKU, quando vocês verem essa sigla SKU, quer dizer que é o tamanho do recurso, tá? E aí eu tenho aqui, ó, vários tamanhos de máquina virtual para mim estar utilizando, tá? Vários tamanhos de máquina virtual. Desde as mais baratinhas, B1S, que é uma máquina virtual bem baratinha, até máquinas virtuais que chegam a custar 50, 60 mil. Deixa eu pegar uma aqui que é maneira. Essa aqui, ó, série N. A Microsoft não vai deixar eu criar uma máquina dessa aqui, tá? Porque ela não é nem doida. R$ 3.000 mês. Essa aqui ainda tá barata, não tá cara não. Essas são as fora de uso já. Mas tinha umas máquinas assim, ó.
20 mil reais mês, 25 mil reais mês, ó. Ah, aqui, ó, uma legal, ó. 117 mil reais mês. 96 cores, 900 GB de RAM, 16 discos, 7 teras NVMe. Será que dá pra jogar campo minado nessa máquina? Será que não vai dar lentidão, não? Eu tô falando dessa de 117, eu não tinha vista de baixo, não. Tem uma embaixo que é 382 mil reais. Gente, tem esse nível de máquina no Azure, tá? Tem coisas assim, inacreditáveis. Você para pra olhar, às vezes, os SKUs, você sai de máquinas que custam R$ 74, R$ 60, até máquinas que custam 200 mil rodando aqui dentro do Azure, tá? Assim, tem máquina para tudo quanto é tipo. Tem máquina para uso intenso de rede, máquina para uso intenso de processador, máquina com aceleração gráfica, que são essas famílias N, a máquina que tem aceleração gráfica, tem GPU, né? Você roda jogo até na máquina se quiser. Máquina com armazenamento e memória. Então, vai depender muito da carga de trabalho que você quiser que a máquina execute. Você vai ter ali uma família para rodar exatamente naqueles pontos fortes que você precisa para sua carga de trabalho. Então, você pega a sua carga de trabalho, encaixa dentro de um SKU e você vai ter ali o melhor uso possível dentro do seu ambiente. Eu já deixei a máquina de 3 mil aqui, ó. Olha eu fazendo besteira, ó. Deixa eu colocar essa de 52 mil aqui. 52 reais. Eu fiz alguma coisa errada aqui que ele já me jogou um negócio lá pra cima. Imagem 13. Ah, porque ele tá me cobrando a imagem. Tamanho 38, beleza. Nome do usuário. Vamos colocar aqui Rômulo. A senha é password 12345. Password 12345. Gente, me lembra a senha porque amanhã eu já esqueci e não consigo mais logar na máquina. Vai ter porta de entrada pública, ou seja, vai dar para conectar essa máquina aqui a partir da rua? Sim, vamos deixar aqui ó, a porta 3389 aberta para conectar nessa máquina. Você já tem uma licença do Windows existente e quer usar uma licença sua nessa máquina, ao invés de usar uma licença da Microsoft? Sim, eu tenho. É mentira, tá? Não tenho não. Mas eu vou colocar aqui o sim, porque aí ele me cobra menos na máquina. Disco. Olha, tá me cobrando 100 aqui de disco, ó. Então eu vou dar um avançar aqui, ó. Porque aqui eu escolhi processamento, né? Eu escolhi processamento e escolhi memória. Cadê o disco? Vou avançar aqui e ela vai me permitir escolher aqui agora o disco que vai ser usado na máquina. Então eu vou pegar aqui, ó, um disco de 127 GB. E aí eu tenho o disco de 128, 256, 2 teras, ó. 127 GB. O disco vai ser do tipo SSD, vai ser do tipo SSD Premium, SSD padrão, HD. Então como é que vai ser o disco? Vou colocar aqui, ó, disco padrão HD. Aí ele já vai tirar daqueles 100 de disco e vai diminuir para 30. Ó, diminuiu bastante o custo do disco, ó. De 100 reais foi para 30 reais, ó. Mudei para HD o disco. O disco vai ser excluído quando eu excluir a VM? Sim. Então, se eu excluir a máquina virtual, exclui o disco dela, por favor. Vai habilitar compatibilidade com o disco Ultra? Aqui ele não vai deixar porque eu escolhi HD, tá? Mas o disco Ultra, gente, ele cria 3 cópias do meu HD nas zonas de disponibilidade e é disco NVMe. Então, é uma máquina com acesso a disco extremamente rápido, mesmo estando em zonas diferentes dentro do data center. Sincroniza o disco dentro do data center. Assim, é muito rápido. Tudo que grava, mesmo sendo NVMe, tá? Gravou numa máquina, ele já replica para outra. E aí, se você tiver qualquer tipo de disponibilidade em qualquer uma das zonas, as outras máquinas vão manter o seu serviço disponível, mesmo sincronizando o disco NVMe. Assim, é bem rápido, bem rápido. Avança. Aí, rede, configuração de rede. Aí eu vou criar aqui a minha VNet, vou configurar a minha subrede, nome da minha placa de rede, o IP público que vai ser criado, se vai ter grupo de segurança. Grupo de segurança é o quê? Firewall, tá? É o firewall mais simples que tem dentro do Azure. A gente chama de NSG, Network Security Group. É o firewall mais simples que vocês vão encontrar dentro do Azure. Vai deixar alguma porta pública aberta? Lá na frente eu já tinha dito, né, que era para deixar a porta 3389. Então ele só vai confirmar aqui que realmente a porta 3389 é para vir aberta dentro do meu ambiente. Aí eu vou para gerenciamento. Ele vai me permitir configurar algumas ferramentas para monitorar, né, a máquina, se ela vai integrar ao meu Azure ID, se ela vai, desculpa, ao meu Microsoft Entra ID, que mudou o nome agora, né? Se vai desligar a máquina automaticamente. Então, professor, posso configurar a máquina para ela desligar sozinha numa determinada hora? Posso. Posso configurar a máquina para desligar sozinha numa determinada hora. Inclusive, eu vou colocar essa máquina aqui para desligar sozinha às 23 horas, porque eu sempre vou esquecer e aí eu não corro risco de deixar a máquina ligada durante a noite à toa, gastando dinheiro. Mas e aí de manhã, quando o pessoal chega para trabalhar, o que que acontece? A máquina vai ligar sozinha? Gente, ela não liga sozinha não, tá? Ela só desliga. Para você ligar a máquina de manhã de forma automática, você tem que criar uma conta de automação e um scriptzinho, para no determinado horário ele ir lá e dar um start na sua máquina. Isso é possível de fazer, tá? É só você criar uma conta de automação aqui no Azure, bem simples de fazer, bem rápido, bem simples, e aí você configura para ela ligar em determinada hora, e ela vai ligar sem problema algum, tá? Vai fazer notificação antes de desligamento? Não. Vai fazer backup da máquina virtual? Ó, já posso habilitar o backup aqui, ó. Na hora de criar a máquina, eu já habilito se eu quero criar um vault lá e já guardar minha máquina, já fazer backup da minha máquina, já criar a estratégia de backup, quantos dias vão ficar o backup. Tá integrado aqui o ambiente, né? Não vou criar backup agora. Vai habilitar o update do Azure. Então, sim, todas as máquinas virtuais que eu crio aqui dentro do Azure, eu posso habilitar o recurso de update do Azure.
eu via a interface do Azure consigo atualizar minhas máquinas sem precisar entrar na máquina, sem precisar rodar o Windows Update, sem precisar de WSUS, sem precisar fazer nada. Pela interface do Azure, eu vejo se está faltando patch, mando a máquina atualizar e acompanho a atualização da minha máquina. Então, o meu WSUS do Azure é a própria interface do Azure. Eu não preciso montar nada, já está pronto. É só habilitar aqui que já vai vir funcionando. Monitoramento. Então, quer monitorar a máquina? Gente, essa máquina aqui, eu não vou habilitar monitoramento nenhum, tá? Mas eu recomendo muito vocês habilitarem esse diagnóstico de gravidade do SO. Muito. Isso aqui, quando você habilita, você consegue ver a tela da máquina virtual via interface aqui do próprio Azure. Tá? Via interface web, você vê a tela da máquina virtual. Então, se a máquina virtual tiver com problema de inicialização, problema de boot, apresentando algum tipo de erro de tela, você não precisa ter RD funcionando. Você via a interface do Azure e você consegue ver a tela da máquina virtual. Então, como para quem usa lá o iDRAC, né? É parecido com o iDRAC, um console iDRAC, você vê a tela da máquina sem precisar de RDP, sem precisar de nada. Resolver problema é uma mão à roda. E você tem também o console. Depois que a máquina está criada, você tem um console. Então dá para você rodar comando para dentro da máquina via console. Como a tela vendo o que está acontecendo de erro e o console para você rodar comando para dentro da máquina, você consegue resolver muitas vezes os problemas de inicialização da máquina virtual, problema de boot, etc. Então, pô, mamão com açúcar. Então, recomendo muito habilitar. Avançado, aí só as extensões. Muito legal isso aqui. Tá? O que é uma extensão? Uma funcionalidade a mais que você vai querer colocar na sua máquina. Eu sempre coloco um antivírus. Sempre coloco um antivírus da Microsoft. Esse carinha aqui, ó. Microsoft Anti-Malware, beleza? Aí ele vai integrar a solução de antivírus da máquina Windows Defender com o antivírus do Azure. Então, na interface do Azure, eu consigo saber se teve algum tipo de alerta de código malicioso ou qualquer tipo de problema de vírus na minha máquina virtual. Aí já vai fazer a instalação dessa extensão. Na hora que a máquina, a tua máquina, já instala a extensão. Tem várias extensões, tá? Você pode instalar as extensões depois que a máquina está configurada também. Aí tem a tagueamento, revisar, criar a máquina virtual. Desculpa aí. Vamos lá. Gente, eu criei essa máquina virtual aqui, legal só para vocês verem como é que funciona, e para mim exemplificar o grupo de recursos, tá? Porque a máquina virtual ela é um objeto bem legal dentro do Azure, né? Vocês viram que aqui durante esse processo de criação, todo mundo tá me ouvindo aí? Sim. Eu tô todo caladinho, sem contar, sem falar nada, que eu já tô tendo a dúvida. Sim. Tá todo mundo aí, né? Então, a máquina virtual ela é um recurso bem legal dentro do Azure, porque vocês viram que eu passei várias etapas, né, para criar a máquina virtual. A máquina virtual não é um objeto só não, tá? A máquina virtual ela é a composição de vários objetos. Então, a gente poderia até dizer que uma máquina virtual ela não é um recurso, ela é uma solução dentro do Azure. Ela vai juntar ali um NSG, vai juntar uma placa de rede, vai juntar um IP público, vai juntar uma net, um disco, um objeto de processamento. Ela vai juntar tudo isso para te entregar no final a máquina virtual rodando pronta para você abrir via RDP. Então é como se fosse uma solução mesmo, né? E aí, como a máquina virtual tem esses vários objetos, imagina se eu criasse várias máquinas virtuais e não tivesse o grupo de recurso. Ia ficar tudo solto. Um monte de placa de rede, IP público, VNet, tudo solto ali dentro do Azure. Seria muito confuso. Nesse ponto, o grupo de recurso ele vai salvar. Por quê? Porque na hora que eu clicar aqui no grupo de recurso, que eu entrar no grupo de recurso, tudo que compõe a minha máquina virtual vai estar ali, ó, juntinho, ó. Tá ali, meu disco, o meu adaptador de rede, minha rede virtual, meu NSG, meu IP público, meu objeto de processamento. Olha lá, aqueles carinhas todinhos que eu falei estão aqui, ó, no mesmo lugar. Eu sei o que é a máquina 1. Eu entrei aqui no grupo de recursos, eu sei exatamente o que é a máquina 1. Eu sei exatamente qual é o IP dela, qual é a rede dela, qual é o objeto de computação dela. Eu tenho tudo aqui separado. Eu sei o custo que ela vai me dar por mês. Eu tenho aqui a minha análise de custo. Eu vou ter minha projeção, eu vou saber quanto vai me custar certinho. Eu tenho aqui os meus orçamentos, eu posso fazer o gatilho que a gente estava falando agora há pouco. Eu posso vir aqui, posso criar orçamentos e gatilhar. O máximo que pode gastar isso. Quando chegar tanto, me dá alerta. Então, eu posso fazer aqui a minha gestão. Posso monitorar a minha máquina. Então, eu tenho aqui os meus logs, tudo que está acontecendo com a minha máquina. Acompanha aqui em tempo real. Inclusive, aqui na máquina, eu posso... Depois que ela estiver criada, eu posso colocar monitores aqui para acompanhar processamento, acompanhar uso de rede. Eu posso monitorar aqui a minha máquina sem problema algum. Tá? Então, isso aqui é um grupo de recurso, tá? Ele vai te dar esse poder. Ele vai separar, organizar os seus objetos e vai te dar esse poder de monitoramento, custo, o visualizador de recursos, né? Que eu falei com vocês. Ó. Isso aí é uma máquina virtual dentro do Azure. Olha só que negócio legal. Então, você tem um objeto de computação, esse objeto de computação tem um disco, e aí ele está aqui o nome do disco, e vai ter vários discos listados aqui. Esse objeto de computação tem uma placa de rede. Essa placa de rede, que se chama máquina 1912, está conectada a uma VNet. Essa VNet tem um endereço IP vinculado à placa de rede da máquina. E essa VNet também tem um firewall, filtrando toda a comunicação de entrada e saída dessa máquina. Olha só que coisa legal. Ele montou isso aqui para mim sozinho, não precisei fazer nada. Ele já montou e já me entregou. Isso aqui pronto. Imagina uma solução complexa, onde você tem muitos itens. Você entraria aqui nesse visualizador de recursos e ele já te entregaria toda a estrutura adaptada para você ver como é que funciona. Você vê quem está ligado a quem. Então isso aí também é bem legal. Bem, a minha máquina está sendo implantada, tá? Aqui ele vai me notificar que a implantação está em andamento. Tá aqui pronta, né? Para ver se ela termina de implantar antes da aula terminar. Opa, implantação bem sucedida. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, máquina virtual. Minha máquina virtual está aqui, ó, pronta para rodar. Aula 1, tá? Eu vou clicar em cima dela.
A máquina virtual aqui pra mim, ó, ela aparece como se fosse um objeto mesmo, né? Como se fosse uma coisa só. Então eu consigo fazer toda a parte de monitoramento que eu falei lá com vocês, as métricas de uso da máquina. Então aqui, ó. Então é onde eu configuro lá uso de processador, tudo aqui, ó. Tudo aqui bonitinho. Eu consigo pegar os contadores, tudo aquilo que eu pego lá no meu gerenciamento de tarefas, eu consigo pegar aqui dentro, ó. Porcentagem de uso da CPU, ó. Então eu já sei quanto tem de uso da minha CPU aqui na máquina. Uso de disco. Já consigo pegar tudo por aqui, tá? E aqui é bem legal também. Ó, já deixa aqui. Ela tá startando ainda, tá, gente? Ela tá startando ainda. A gente disse que a implantação terminou, mas a implantação ainda não terminou, porque ela tá startando, ela tá instalando aquele agentezinho. Se eu vier aqui, ó, em configuração de diagnóstico, é aquela telinha onde eu pegaria o diagnóstico de inicialização da máquina. Eu não configurei, mas vamos lá. Dá pra acessar essa máquina? Dá pra gente tentar conectar essa máquina? Vou clicar aqui em cima, ó, em conectar. Ele vai me dar um conector RDP. Vou baixar esse conector RDP. E vou tentar abrir aqui esse conector RDP pra gente ver se vai funcionar. Aqui, ó. IP público da minha máquina, né? IP público da minha máquina. Então, vou dar um conectar. Vamos ver se vai conectar lá na máquina. O usuário é Rômulo. A senha é password 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se vai na máquina. Vamos ver se vai abrir. Não perguntar de novo. Confio nessa máquina. Deixa eu trazer o conectorzinho RDP pra cá. Tudo que eu trago pra cá, o Windows decide de jogar pro outro monitor, né? Só pra atrapalhar o meu exemplo. Ó, não abriu, tá vendo? Não abriu. Ela ainda tá instalando ainda, ela ainda não tá pronta. Esperar mais um tempinho ainda, ela ainda não está pronta. Existe a possibilidade de tirar um snapshot da tela, assim, eu fazia isso na AWS, mas a máquina ainda estava ligando, você consegue tirar um snapshot para ver como ela tá? Então, é essa parte aqui de configuração de diagnóstico, só que eu não habilitei. Entendeu? Isso aqui, ele quando você habilita essa configuração de diagnóstico, ele permite que você veja a tela da máquina em tempo real, enquanto ela está bootando, entendeu? Entendi. Aí, tipo assim, se ela travasse na inicialização, se estivesse em loop, por exemplo, a máquina não volta, tá em loop. Você abriria essa tela aqui, além de você conseguir ver a tela da máquina, você não consegue pegar os logs dela. Eu queria que esse RDP ficasse nessa tela aqui, mas ele quer ir para outra de qualquer jeito. Ó, acho que já terminou de instalar, hein, gente. Ó, logou, já terminou de instalar. Para uma máquina de 52, não, foi 68, né? É 68 reais a previsão? Alguém lembra lá se foi 68 reais? 68, se eu não me engano, a previsão dessa máquina aqui. Não deu 120. Chegou a 120? Meu Deus, que máquina cara. Mas tá aqui, ó, gente. Criamos a nossa primeira máquina virtual rodando na nuvem, tá? Rodando lá em cima do Azure, que dá aqui uma máquina com Windows Server, né? De 2022. Esperando só terminar de botar. Professor, a máquina é meio lenta, né? Gente, nós colocamos uma máquina com processador, uma memória. É fraquinha, né? Não é uma máquina muito parruda, não, né? É uma máquina com HD, não é uma máquina com SSD. Professor, tá muito lenta a minha máquina. Eu posso trocar o HD para SSD? Gente, não apenas pode, como deve. Se ficou lento, é só você vir aqui e mudar a configuração do disco. Você pode fazer isso com a máquina desligada, você vem aqui e muda de HD para SSD com um clique. E a sua máquina deixa de ser uma máquina lenta e vira um foguete. Beleza? Então, aqui tá rodando e não vai fazer nada. Mas você pode mudar a configuração do disco, criptografar, descriptografar, mudar o SKU da máquina. Então, o sistema operacional não tá legal, a configuração de rede da máquina tá legal, o tamanho da máquina tá legal. Você muda tudo isso aqui. Desligou a máquina, você pode mudar tudo isso aqui dentro. Isso aqui é bem legal. Você muda o ambiente todo aqui sem precisar parar a máquina, digamos assim, né? Desfazer a máquina. Você só dá um desligar nela ali, tirou ela de operação, você já consegue trabalhar. E tá aí, ó. A máquina instalada e rodando. Em cima do Azure. Beleza. Gente, todo mundo entendeu essa lógica aí? Sim. Sim. Entenderam a ideia do grupo de recursos? Ficou claro? Bem tranquilo isso aí? Então, ó, o objetivo os recursos, para existir, tem que estar dentro de um grupo de recursos, tá? Questão de organização. Os recursos podem estar em diferentes regiões, então eu posso ter recursos em qualquer lugar do Azure, né, que eu quiser. Os recursos podem ser movidos de um grupo de recursos para outro? Pode. Então, essa minha máquina virtual, por exemplo, se eu vier aqui ó, na visão geral, ela está no grupo de recursos aula 1, mas eu poderia mover ela para outro grupo de recursos ou até mesmo criar um grupo de recurso novo. Então, poxa, professor, eu fiz coisa errada. Eu criei um grupo de recurso lá e eu coloquei um montão de coisa dentro do mesmo grupo de recurso. Agora tá uma bagunça. Tem como eu organizar? Tem. Você pode clicar no recurso e pode mover esse recurso para outro grupo de recursos na hora que você quiser. Beleza? Então você pode organizar mesmo depois de ter ficado bagunçado. Ficou bagunçado, não vou lá e organizo. Vou ter um trabalhozinho ali, vou mover tudo, separar certinho, identificar, mover, mas depois também vai estar tudo organizado certinho.
Os aplicativos podem analisar vários grupos de recursos. O grupo de recursos impede comunicação entre os recursos do Azure ou tem alguma função prática de funcionalidade dentro do Azure? Não. O grupo de recursos, ele monitora, especifica, dá permissão e organiza. Ele não tem função prática. Ele não vai impedir ou fazer com que ocorra uma comunicação, por exemplo. Vai tornar mais rápido ou mais lento um recurso. Não faz isso, tá? O grupo de recursos é um objeto lógico com a função de organizar, permissionar, monitorar e especificar os recursos dentro do Azure, beleza? Então ele não vai nunca te impedir, por exemplo, a aplicação, se eu quiser colocar um banco de dados no Brasil e o front-end dos Estados Unidos, dois grupos de recursos diferentes, a aplicação vai funcionar? Vai. É só ter uma VNet conectando seu banco de dados do Brasil ao seu front-end dos Estados Unidos. Vai ter uma VNet permitindo que o front-end acesse o banco de dados? Tem. Então vai funcionar. Ficou claro isso aí? Beleza. Gente, 10h35, vamos encerrando aqui por essa parte da assinatura do Azure, que é o item que a gente tinha falado, né? Que é a nossa fonte de custeio. Aí amanhã eu vou pegar aqui essa parte do grupo de gerenciamento e a gente toca a bola. A gente continua. Beleza? A gente vai parar aqui no slide 18 falando do grupo de gerenciamento. E amanhã a gente pega o restante do módulo. Ficou tranquilo para todo mundo hoje? Tranquilo. Tranquilo. Vai ter uma ideia um pouquinho melhor de como funciona o Azure? Sim, bem explicativo. É legal. Beleza. Eu já fiz a presença dos senhores, então agradeço de novo a presença de todo mundo aqui até essa hora, 10 e pouca da noite. E amanhã a gente se vê, tá? Obrigado pela presença de todo mundo. Boa noite. Bom descanso. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, não seja egoísta, pergunte. Tá? E estão liberados. Obrigado. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Bom descanso. Desligar aqui a máquina para não ficar cobrando de noite, sem necessidade. Amanhã a gente vai usar ela para mais testes.